Então, Geraldo, aí nós já estávamos bem dentro das pastorais, trabalhando, participando, né? E aí vem um convite que nos deixou bastante abalados, né? Estávamos em casa e o padre, nosso pároco na época era o padre Luiz Laudino, nos convidando para sermos ministros da Eucaristia. E aí eu levei um susto, porque na minha caminhada eu nunca imaginei chegar a ser um ministro da Eucaristia, que para mim, para nós, né, católicos, é algo muito importante. Imagina você estar ali do lado do altar, né? E não é só questão de você dar comunhão, mas eu acho uma coisa muito maravilhosa você estar ali no momento da consagração, Está né? bem próximo do altar, ali a gente treme, sabe? Às você vezes a gente pode ter 20 anos como dizem, né, muitos ministros, falam que tem tantos anos de ministro, mas tem hora que treme a mão. E ali mexendo nas partículas. E o ministro da Eucaristia também não é só isso, né, Marco? É você às vezes visitar um doente, abrange muitas coisas, né? Tem até um fato legal que já vamos contar. E aí eu falei não para o padre, eu falei não me sinto capaz, não sinto, a senhora também não. Apesar da senhora ter uma caminhada muito maior que a minha, e ela também disse não, e o padre falou assim, vocês não entenderam. Eu já fiz a matrícula de vocês, o curso dura 1 ano, e a paróquia já pagou o curso, é só vocês frequentarem. Aí é aquela história, né? Deus capacita os escolhidos. E lá fomos nós, né? Foi maravilhosa a formação, 1 ano assim, muito rico mesmo, sabe? Umas palestras, foi muito bom. Mas nesse ano foi o ano também decisivo de a gente sair de Londrina, porque eu tinha uma empresa que foi à falência. Na época, às vezes, a gente não entende, às vezes somos tentados até nos revoltarmos com Deus. Sim. Não, nunca nos revoltamos, aceitamos aquela derrota naquela época, né, de perder praticamente tudo, e tive que pedir desculpa para o padre, mas chegamos a ser enviados, mas não cheguei a atuar nenhuma vez lá em Londrina. Viemos para em Joinville, né, que o padre Anderson Palocci. Aí, como é que entra o padre Anderson nessa história aí? Olha, Deus escreve as coisas maravilhosamente. Dizem que escreve é correto para linhas tortas. Não, para mim foi sempre bem reto. Sempre certinho, né? Mas olha, nas uma vírgulas, reta só. O padre Luiz Laudino pegou algumas semanas de férias, né, que merecidas, né, porque ele também era um dos coordenadores do ECC em nível regional, e ele viajava muito, estava muito cansado, e tirou essas semanas para descansar. E olha quem foi substituir ele? Padre Anderson Palocci. Para quem não sabe, o padre Anderson Palocci foi um dos párocos da matriz aqui da nossa região. Você que está ouvindo aí, acompanhando esse podcast aí de outras cidades, né? E o padre Anderson Palocci é natural de Joinville, mas terminou os estudos e se ordenou na região de Londrina, né? E ele foi a primeira paróquia que ele foi celebrar missa. Então ele era um jovem mais perdido que cego em tiroteio. Imagina. Aí a Silmara já... O padre Anderson foi um dos padres que foram daqui para Londrina, junto com o José Primão, né? E hoje sacerdote também, junto com o bispo Orlando Brandes, que os levou para lá. Levou para lá. E aí a Silmara já organizou na comunidade, porque lá na paróquia nós não tínhamos secretária para fazer o almoço e janta para o padre. E aí a Silmara já arrumou um para almoçar, um para jantar, um para almoçar e para jantar. E minha mãe, como vizinha da igreja, falou, não, o café da manhã e o café da tarde é aqui na minha casa. E fechou. E aí ficamos muito amigos do padre, ele se sentiu muito acolhido, né? Ele disse que nós fazemos parte da família dele, porque ele estava sozinho lá, a família dele é daqui. E ele assumiu, né, uma paróquia, depois disso ele assumiu a paróquia em Lupianópolis, depois uma outra paróquia ali também em Londrina, mas ele pediu, né, dispensa de Londrina para retornar a Joinville, que é a família dele daqui, a mãe dele, né?
é daqui, e ele, Dom Orlando Brandes, autorizou o retorno dele para Joinville. Mas antes de voltar, ele sabia da nossa situação, ele acompanhava a nossa situação, ele não comentava. Só que ele falou assim para nós, vamos embora daqui, vamos para Joinville, vocês não estão bem aqui. Sabe, aquela palavra dele foi a palavra de Deus, sabe? Profética. Bateu no coração. E aí a Silmara falou, nós vamos para Joinville. Aquela história, né? Quando a Silmara fala, nós vamos... Já estamos indo. Tá carimbado, nós vamos. E aí nós fizemos toda, né, aquela loucura de vir para Joinville, conhecer, arrumar um lugar para morar. E viemos com o carro, e o que coube no carro. O Geraldo acompanhou, acho que uma boa parte dessa nossa chegada. E nós viemos morar em Piraberaba, né? É o melhor lugar que acho que nós moramos foi Piraberaba, não desfazendo dos outros lugares de Joinville, mas aqui foi aquela paz, sabe, que a gente encontrou aqui, sabe? O povo nos deu a paz, o Geraldo, Nathalie nos acolheu maravilhosamente. Nós estávamos no grupo de oração ainda, né? Nós tínhamos o grupo de oração na época. E eu, por necessidade, o Padre Anderson, né, assumiu a Sagrado Coração. Eu digo que é tudo reto, né? Deus não escreveu nada torto. Depois o Padre Anderson aqui na Piraberaba, e a secretária na época pediu para sair, né? E o Padre Anderson falou, Marcos, você não quer trabalhar lá? Eu falei, eu não sei mexer em nada de secretaria, né? Mas ele queria uma pessoa de confiança, e aí ele me ajudou, né, a aprender todos aqueles trâmites, né? E o pessoal pensa que é fácil, mas não é fácil uma secretaria de paróquia não, viu, gente? Sim. Olha, é bastante detalhes aí que não pode errar, a documentação, batizado, primeira Eucaristia, crisma, casamento, né? São bastante detalhes que você não pode errar, né? E ali foi ótimo. E nessa transição para Joinville, nós começamos a procurar outros trabalhos também. Era um trabalho para ser temporário na secretaria, né? E a Silmara falou, você vai fazer concurso para professor. Eu falei, gente, faz tantos anos que eu estava afastado das salas de aula, né? Sou formado em educação física. Eu falei, não, vamos procurar outro trabalho. Eu falei, você vai fazer o concurso e você vai passar. Só um pouquinho, Marcos, aqui nós esquecemos acho que um pequeno detalhezinho, que o Pedrinho já veio junto de lá. Sim, o Pedro já veio com 11 anos. Meu filho, assim, sim, ele tem um menino. Contar a história do Pedro, né? Nasceu lá então no Paraná. O Paraná. Pedro já nasceu no Paraná, em Londrina, né? Estudava em escola particular, mas aí com a nossa situação financeira ficou bem difícil. Viemos para cá, você vê, Geraldo, que nem tudo que é pago é bom, né? Sim. O Pedro veio aqui estudar numa escola lá da Escriria, Honório Saldo, e ele, já no primeiro ano, ele falou assim, pai, mãe, agora eu tenho amigos. E ele estudava numa escola particular. Veja só. Então a gente achou que seria ruim para ele, que ele sentiria, né, pô, sair de uma escola particular para uma pública, não. Aí ele falou que aquela era a escola que ele conseguiu amigos, então Deus colocou ele num lugar bom. Ele amou Joinville, não quer sair de Joinville, e nós também não queremos sair de Joinville. E, então, aí, voltando, né, eu comecei a fazer os concursos, e aí eu vi que Deus estava botando para mim que era o caminho voltar para uma sala de aula. E dos concursos que eu fiz um em Garuva, a Silmara me deixou na porta lá do local da prova, e foi à missa. Não, era domingo, ela não deixou de ir à missa. E eu fui para a sala fazer a prova, entrei na sala, tudo jovenzinhos. Deu uns 3 tipos de medo, mas tudo bem. Deus estava comigo. E aí eu sentei e fiz a prova. Saí, a Silmara já estava no portão me aguardando. Ela falou para mim, você passou. Eu falei, não, fui bem, eu acredito que fui bem. Ela falou, você passou. Mas se um dia a Silmara puder contar isso, não queria tirar esse brilho desse momento que foi um milagre, que aconteceu com a Silmara. E não deu outro. Eu fui em primeiro lugar. Olha só, glória a Deus, né? Primeiro lugar. Na sala de jovenzinhos, todos recém-saídos da faculdade, eu me esforcei, não vou falar que eu não me esforcei, mas ele teve o dedo, a mão,
tudo de Deus ali na hora. Tem algo mais que é, vamos dizer, o tudo, né? E Nossa Senhora, porque a Semana de Devota de Nossa Senhora e milagre que aconteceu com uma imagem de Nossa Senhora lá em Garupa. Então depois ela pode contar. E realmente passei a trabalhar em Garuva e foi tão interessante, né, que eu voltei como se nunca tivesse parado de dar aula. Deus me capacitou para voltar a ser professor. E hoje eu trabalho com os pequenos, sabe? E eu nunca queria trabalhar com os pequenininhos, abaixo de 10 anos. E hoje eu trabalho de 4 a 6 anos e não quero outra turma, sabe? Ali eu sei que eu estou sendo útil, sabe? Que eu converso com as crianças, em que as crianças até confidenciam coisas, sabe? Da casa deles, a gente tenta ajudar os problemas das crianças. Infelizmente, Geraldo, pegando um gancho aí, muitos pais não estão só afastados da igreja, estão afastados dos filhos. E a gente sente isso muito na escola, sabe? O afastamento dos pais e dos filhos. Não adianta a pessoa ir à missa e não estar junto com a família. A família tem que estar dentro da igreja e a família tem que estar sempre unida, em todos os momentos. Desligar o celular, desligar a televisão, pegar as crianças, dar um passeio, sabe? Isso é... Deus deu os filhos para nós cuidarmos. Então não podemos trocar nosso filho por um celular. Sim, isso é verdade. Sabe? Estamos trocando, né? Infelizmente. E a nossa caminhada foi, né, até agora aqui, né? Sim. E mudamos de Piraberaba para Costa e Silva. Não foi por nada, mas é que o Pedro, como ele sempre gostou de esportes, puxou para o pai. Ele virou jogador de basquete e os treinos eram lá na Embraco. E estava difícil, né, acompanhar os horários. E aí resolvemos mudar, com uma dorzinha no coração de sair de Piraberaba, mas imagine, precisava agilizar isso para o Pedro. E aí nós estamos lá, um bairro muito bom, fomos muito bem recebidos na paróquia Divino Espírito Santo, ali do Costa e Silva. Já fui enviado lá para continuar atuando como ministro, né? E assim, Deus realmente nos põe a caminho, sabe? Se você não quiser seguir a Deus é porque você não ama a Deus, porque Ele mostra o caminho. Se você ama a Deus, você segue. Veja a formação lá de trás, né, lá do Paraná, e hoje se fazendo válida, né? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Tudo é válido, né? Que você aprende na vida. Eu sinto saudade de muitas coisas que eu sinto saudade de Piraberaba, era da nossa visita como ministro, que a senhora me acompanhava, ao Hospital Bethesda. Ali, olha, gente, todo ministro deveria visitar um hospital e fazer visita aos doentes, todos. Lá na nossa comunidade tem a visita aos doentes. Eu só não assumi, Geraldo, porque o horário que eu iria seria inadequado, seria à noite, o idoso ou adoentado, acamado, fica um horário ruim para eles fazer visita à noite. Então eu não assumi por isso, eu não quero assumir e não fazer. Então assumir, tem que estar lá realmente visitando, não falhar. Mas ainda vai chegar o dia que vamos voltar aos doentes. E aqui nós tivemos um milagre, bom, muitos, né? Mas um milagre é que uma das alas naquela época, que nós morávamos aqui, que o Hospital Bethesda tinha uma ala que estava desativada, né? Porque alguns problemas ali não estavam funcionando. E nós não entrávamos mais naquela ala. Porque o pessoal falava, não, essa ala está desativada, então a gente visitava só as outras alas. E um belo domingo, nós saindo do Hospital Bethesda, a semana falou, vamos nessa ala? Eu falei, está desativada. Olha como Deus põe o Divino Espírito Santo para lá. Ele inspira. Eu falei, tá bom, você quer entrar nessa? Vamos, Não entramos, não tinha um quarto só com um paciente. E essa paciente, uma mulher, ministra da Eucaristia. Abrimos a porta, ela com um sorriso falou, eu sabia que vinha alguém trazer comunhão para mim. Ela tinha certeza que alguém ia levar comunhão para ela. Que o senhor não abandona, arrepia. né? Aí nós saímos de lá assim, meu Deus. Quem que adivinhar que lá tinha um quarto que tinha uma pessoa, né? Não dava para saber, Geraldo. Não dava para saber. Santo. Estava escuro, inclusive, o corredor. Olha só.
Viu? É assim, sabe? Então Deus age em certas coisas na nossa vida e dentro da tua vida, pelo que eu percebi, tem muitas... às vezes no momento ele não entende, né, Marco? Mas o Senhor vai direcionando porque Ele quer a gente em algum lugar naquele momento, né? Então Deus trabalha na vida da gente sempre. Basta a gente ser dócil a esse Espírito Santo, né? E que Ele age com certeza. Uma coisinha eu quero puxar aqui nessa conversa, eu sei que não tem a ver com o teu testemunho, mas faz parte também. Porque o Marco e a Silmara foram o casal que trouxe para nós, e na verdade eles iniciaram o podcast aqui, né? Trazendo essa pessoa. Nós não estávamos preparados para fazer o primeiro podcast aqui, fizemos por causa deles. Eles trouxeram para nós o irmão Eduardo. Fala um pouquinho só dessa conexão de vocês com o irmão Eduardo, Marco. Nós até comentamos em casa, né, sobre esse episódio. Quando nós fizemos o ECC, quem foi dar um testemunho lá? O jovem Eduardo. Que era seminarista? Seminarista. E ele deu depoimento, né, lindo, lembro-me até hoje daquele dia. E aquele gravou, sabe, que jovem maravilhoso, realmente vocacionado, né? E aí nós fomos acompanhando meio à distância. Depois nós ficamos sabendo que ele saiu do seminário sem ser ordenado, por vontade dele. Sim. Quem assistiu o podcast viu um pouquinho da história dele. O podcast está aqui no canal, você pode procurar lá. Testemunho Não vou estragar, tem que pegar esse podcast. Exatamente. O irmão Eduardo é eremita, hoje ele é eremita. Então a história é longa. Então, se você quiser saber realmente sobre o irmão Eduardo, tem um podcast aqui no canal. E o irmão Eduardo está há anos, né, no Maranhão, na cidade de Codó, e agora ele sentiu o chamado para ser ordenado, mas ele precisava de cumprir uma etapa. Sim. E essa etapa era onde? Em Santa Catarina, na cidade de Rodeio. Olha só. E aí a gente sempre tinha um contato ali um pouco mais distante, mas nunca perdemos o contato com ele. E ele falou assim, vou precisar da ajuda de vocês. Eu falei, meu Deus do céu, que alegria. Meu Deus. Que alegria. Eu vou descer em Joinville, né? Ele tinha ganhado a passagem de avião para chegar até Joinville, mas precisava ir até a cidade de Rodeio, no eremitério lá na cidade de Rodeio. Mas como Deus nos colocou no lugar certo, na hora certa, para poder ajudar esse irmão Eduardo. Fazer essa ponte aí, né? Vocês precisam conhecer o irmão Eduardo. Ali é fé, é entrega total, é santidade. Porque ele disse uma palavra nos dias que esteve com nós aqui, que ele não se arrepende de gastar a vida dele para Deus. Isso eu peguei para mim. A gente tem que gastar a vida para Deus. Às vezes a gente gasta a vida para o trabalho, gasta a vida para isso, gasta a vida para aquilo, mas às vezes nós não estamos gastando a vida para Deus. O que é gastar a vida para Deus, Geraldo? É fazer o bem para o outro. É acolher. Sim. É levar uma roupa para quem precisa. É sair embaixo de chuva para ir socorrer alguém que está com a água sendo inundada. Isso é gastar a vida para Deus. Levar uma palavra, emprestar o ouvido. Né? Vocês estão gastando a vida de vocês para Deus. Né? Isso é gastar a vida para Deus. É só ir lá, não falar nada e escutar. Também é emprestar. Só de ouvir, você está fazendo bem para uma pessoa. Exatamente. Só de ouvir. Sim. Como o irmão Eduardo, mais uma vez, falando, tem aqui o podcast, você pode acessar. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, Então, Marcos, aí agora para você complementar os planos aí para frente aí. Deus sabe os planos. Né? Depois do que aconteceu comigo, com a Silmara, com o Pedro, nossa família, né? Que tínhamos uma situação cômoda, né? Sim. Em Londrina, morávamos na nossa casa, tínhamos o nosso trabalho, nossa empresa, e essa reviravolta nos trouxe aqui. E olha, eu agradeço a Deus por todo aquele sofrimento lá atrás, que eu acho que a nossa vida, por mais que a gente já estivesse dentro da igreja, mas eu acho que Deus tinha planos maiores para nós. Então, os planos continuar seguindo a Deus. Muitas vezes que eu já ouvi de muitos padres, de muitos palestrantes, né,
que às vezes nós temos que silenciar nossa voz para escutar a voz de Deus. Porque às vezes a gente está naquela tribulação, o que eu faço, o que eu não faço, o que eu decido, o que eu não decido. É verdade. Entregar na mão de Deus. Esse dia até ouvi um podcast sobre isso e a pessoa perguntou, acho que era até o Frei Gilson, né? Como eu faço para escutar Deus, né? Deus me falar o que eu preciso fazer, o que eu preciso seguir. E se às vezes Deus vai falar para você sem falar nada. Sem falar nada. E fala muito, né? Você vai entender muito no silêncio de Deus. No silêncio de Deus. É isso aí. E eu só espero que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, né, me transforme cada vez mais, porque a gente tem que buscar santidade. Exatamente. E que a gente um dia consiga essa santidade, sabe? Eu me sinto uma pessoa muito errante, pecadora, que às vezes a gente sai de uma missa, vai num mercado, alguém bate no teu carro, você já quer brigar com a pessoa. Então que a gente seja curado dessas coisas humanas, né? Sim. Eu peço isso muito a Deus, que eu sou meio nervosinho, quem me conhece, nervosinho. E eu já peço isso para Deus, ela me transforma, sabe? E me conduza a essa santidade, porque não sei quem que pode dizer em sã consciência que não existe o céu, existe o céu. Sim. E a santidade passa justamente por se doar para as outras pessoas, né, Marco? Se doar para as outras pessoas. Eu acho que é aquele tijolinho que a gente põe lá no céu, né? Exatamente. Aquele tijolinho. Então tá, eu vou agradecer então ao Marcos pela presença dele, por vir aqui então dar esse testemunho de caminhada. Isso nos edifica muito, é muito bom. A pregação, ela evangeliza sim, mas o testemunho ele arrasta, né? Então, às vezes a gente percebe, acha que a nossa vida é difícil, não sabe da vida do outro. Com Deus, nós conseguimos vencer tudo. Isso que essa mensagem de cada um que vem aqui nos mostra, né? Sem Deus é difícil. Claro que com Deus as dificuldades não vão sumir, mas só que você vence, né? Você vence. A cada dia você tem alegria, você não se desespera. Vejo às vezes muitas pessoas se desesperando diante das dificuldades, mas com Deus a gente consegue passar tudo isso, né, Marco? Olha, Geraldo, só aproveitando o que você falou agora, a pessoa que diz que não tem nenhum problema na vida, desconfie. Sim, com certeza. Porque quando a coisa é muito fácil, estão afastando você de estão afastando você de Deus, né, do caminho de Deus. Uhum. E isso até um padre, vou citar o nome porque ele não me autorizou a falar, que ele é formado em engenharia elétrica e um ex-seminarista, né, mas concluiu o primeiro ensino de engenharia, estudo de engenharia, e numa igreja triste, indeciso, uma freira chegou até ele e falou assim: quando tudo estiver dando certo na sua vida, é porque estão te afastando de Deus. E naquela semana ele recebeu uma proposta para ir para um emprego mega, hiper maravilhoso. Aí aquela voz da freira entrou no cérebro dele e falou assim: estão me afastando de Deus. Com certeza. Deixou tudo, voltou para o seminário e hoje é padre. Olha só. E de muita vocação. Realizado às vezes, né? Então, quando está indo muito fácil, desconfia. Exatamente. O mundo está te carregando para o outro lado. E as propostas vêm. Eu estava conversando hoje, isso é um certo fato que aconteceu, que as propostas vêm. Eu falei para a Nathalie sobre isso. Às vezes quando a proposta é muito assim, como se diz assim, quase inegável, né? Você pode desconfiar que tem alguma coisa por trás que o inimigo está querendo tirar você da caminhada. O caminho de Deus não é sem pedras, tem pedras. Sim. Mas é para a gente poder se santificar, né? Isso aí. Certo, então, Marcos, te agradeço mais uma vez por você ter vindo aqui, né? Deus abençoe você, sua caminhada, Silmar, o Pedro, né? E deixo com você as tuas considerações finais aí do nosso podcast de hoje. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por ter colocado na minha vida, na vida da minha família, pessoas maravilhosas como Geraldo e Nathalie e tantos outros, que não dá nem para falar aqui, que ia gastar 2 horas. Imagino. E pedir as bênçãos de Deus, né, para todas as pessoas que nos ajudaram e que nos ajudam. Pedir a Deus para proteja você, Nathalie, que continue nessa caminhada maravilhosa
que cada vez mais, sabe, vocês consigam trazer pessoas, né, para o caminho de Deus. É isso que vocês fazem. É isso, nós queremos. Trazer as pessoas para o caminho de Deus. Que Deus os abençoe, né, que continue dando muitas e muitas, muitas graças para vocês. Amém. E para você também que acompanhou, eu agradeço de coração e mais uma vez eu te peço só que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal também e Deus os abençoe. Até o próximo podcast. Aí fica ligadinho. Até mais.